Mas maravilha, né? Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 28. Nós estamos falando durante este ano, né? O tema que nós estamos explorando, pastor Jonatas, é ser e fazer discípulos. Ser discípulos é um pouco, quer dizer, é tudo isso que Jair está compartilhando conosco. Também. Não é fácil, mas é glorioso. É o cumprir de uma comissão do Senhor, da grande comissão. Mateus 28, versículo 18 ao 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazeis discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Quando Jesus nos dá esta ordem, ele diz: toda autoridade me foi dada. Aí nós pensamos assim: a autoridade foi dada para ele. E ele então nos ordena a ir por todas as nações, fazendo discípulos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mas no versículo 20 é algo tremendo. Quando ele diz: eis que eu estou convosco todos os dias. Então a missão ela é desafiadora, mas ele diz que vai estar conosco. Aquele que tudo pode, vai estar conosco. Ele é conosco, ele está conosco. E nós precisamos, então, nesta consciência, saber disso, caminhar de fé em fé, de glória em glória, de vitória em vitória, experimentando da vida abundante que Jesus veio para nos dar. Ainda no tempo que nós estamos vivendo, eu tenho falado muito de viver uma vida abundante. Viver a vida abundante. Quando Jesus disse que Ele veio para nos dar a vida abundante, não é uma vida abundante que nós vamos experimentar só quando tudo estiver bem. Todos os dias, Ele está conosco. Se há enfermidade, Ele está conosco, poderoso para curar. Se há qualquer coisa que nos prende, Ele está conosco, poderoso para nos libertar. Se há falta de alguma coisa, Ele está conosco, poderoso para suprir. Por isso nós precisamos entender isso e andar de glória em glória, de vitória em vitória, em fé, até terminarmos a carreira vitoriosa que o Senhor tem para nós. Tempos atrás, ano passado, quando em 28 dias eu perdi 2 irmãs, e eu já estava orando pela Rosi, né? E aí eu fui no médico e a minha pressão é 12/8. Eu cheguei lá no médico, ver uma situaçãozinha lá, passei no postinho, quando a menina vai verificar minha pressão, 20/10. 20/10, a pressão está alta. Eu falei: deve estar 13/8. Aí ela fala: não, um pouquinho mais. Eu falei: 14/8. Um pouquinho mais. Aí eu parei. Ela falou 20/8. Eu falei: o problema é no aparelho. E aí fui para o médico, tudo. O médico falou: abaixou um pouquinho depois de um tempo.
Falei, abaixou. Fiquei todo feliz. Ele falou, 19/10. Aí ele me perguntou se havia alguma situação, se eu tinha problema de pressão alta, eu não tinha e tudo. E se eu estava sentindo alguma coisa, eu não estava sentindo. Aí me medicou e eu, a pressão, depois de um tempo, verificando de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, de manhã e à tarde, aí chegou a 13/8. Hoje está 13/8. Aos 72 anos, está muito bom. Glorifica a Deus por isso. Mas naquela época alguém me mandou uma mensagem perguntando se está tudo bem com o senhor. E aí eu mandei uma mensagem para ela e falei, está tudo bem. E de vez em quando eu mando uma mensagem de áudio todas as manhãs para algumas pessoas. E por causa da minha voz, às vezes eu falo mais, estou mais animado, aí prego com muita. Depois eu falo uma coisa, a minha voz. Aí fica perguntando, pastor, está bem? Está bem? Aí eu falo, tudo bem. Aí eu percebi que a tua voz está meio embargada. Eu falei, não, mas está tudo bem. Será que está bem mesmo? Eu falei, daqui a pouco não vai ficar bem, não. E eu compartilho com a pessoa a mesma mensagem que eu compartilhei no ano passado, quando eu passei por essa luta. A minha Rosi pegou Covid, foi entubada. Pegou não, o Covid que pegou ela. Ela foi entubada, 3 paradas cardíacas, e a gente com o casamento marcado para setembro, né? E a gente depois casou em outubro. Na mesma época que a minha irmã, 2 irmãs faleceram, quem é que aguenta? A raça é boa. Sou de Jesus, tenho o Espírito Santo que me fortalece, Jesus é comigo, mas o baque veio, mas eu levei. E a mensagem que eu mandei para essa pessoa, para confortar o coração dela, mais do que ela queria confortar o meu coração, foi o seguinte. Naquela época eu tinha 41 anos, já caminhando com o Senhor. Aí eu mandei para ela. Eu tenho 40 anos de caminhada com Deus. Por um caminho que começa estreito, continua estreito na sua extensão e continuará estreito até o fim. Quando comecei a ler a Bíblia, eu não encontrei em nenhuma parte dela promessas de paz, esperança, segurança, alegria, prazer, satisfação e salvação, sem dor, sem choro, sem perdas, sem renúncia, sem rejeição, sem desprezo. Havia promessa assim, de paz, de esperança, de segurança, de alegria, de prazer, de satisfação e salvação, mas também eu teria todas essas situações neste caminhar, porque o caminho era estreito. O que eu quero dizer é que nenhuma adversidade que eu enfrentei e passei, enfrento e passo, enfrentarei e passarei, foi, é e será para mim surpresa ou algo inesperado. Portanto, quando você pergunta, o senhor está bem? A minha resposta não poderia ser outra, senão esta: estou bem. Sabe por que posso responder assim? Porque eu estou em Cristo. A Bíblia diz, e eu tomo posse para a minha vida, de que tudo que ela diz é verdade. E ela diz, não há nenhuma condenação
para quem está em Cristo. Logo eu sou livre de todo tipo de condenação, seja das pessoas, do diabo, da minha própria consciência. Eu sou livre. Diz ainda a palavra que em Cristo todas as minhas necessidades são supridas. Eu posso não ter tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu necessito. Portanto, passe o que tiver que passar, sofra o que tiver que sofrer, perca o que tiver que perder. Eu vou estar sempre bem, porque eu vou estar sempre em Cristo. E eu mandei para ela, e é para você também. Seja encorajado, ou encorajada, consolado ou consolada, confortada ou confortado, inspirado e abençoado com esta palavra. Deus seja louvado. Faz parte. Quando Jesus diz aqui, ide por todo o mundo, ou ide, portanto, fazer discípulo, é por este caminho estreito. É por este caminho estreito. Lá em Marcos capítulo 16, quando ele fala também, a Bíblia fala da grande comissão, ele diz assim, a partir do versículo 14, a ordem para a evangelização. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. Deixa eu explicar para você aqui. Esses homens andaram com Jesus, viram Jesus fazer milagres tremendos, experimentaram desta presença viva de Jesus. Jesus disse que morreria um dia e depois ressuscitaria, e que estava preparando eles para dar continuidade à grande obra que ele veio para fazer. Esses homens creram enquanto Jesus estava vivo, mas depois que Jesus morreu, eles abandonaram o chamado e cada um foi para um lado. E quando Jesus então aparece para eles já ressuscitado, a Bíblia fala que Jesus censurou a incredulidade e a dureza do coração deles. Porque eles não deram crédito aos que o tinham visto ressuscitado. Foram alguns, 2, 3, que foram no túmulo e viu que Jesus tinha ressuscitado. Volta e fala para eles, olha, Jesus ressuscitou. Nosso Jesus está vivo. Aquilo que ele prometeu lá cumpriu-se. Era para eles encher de alegria. E aí eles não acreditaram, endureceram o seu coração. E Jesus então aparece para eles, e mesmo assim, lhes dá uma ordem no versículo 15. Ide por todo o mundo, e pregai o evangelho a toda criatura. Ele está falando para esses que foram repreendidos por causa da incredulidade e dureza do coração. Mas ele queria dizer, a missão continua. São vocês mesmos que vão continuar esta missão. Alguém ilustra dizendo que quando Jesus subiu aos céus, perguntaram para ele lá, ué, o que foi feito daquela grande obra que você foi fazer lá embaixo? Aí Jesus falou assim, tem 12 homens lá,
que vão dar continuidade a ela. Aí perguntaram para Jesus, disseram para Jesus, e se eles falharem? Jesus fez o mesmo que nós estamos fazendo. Ele ficou quieto. Porque esta obra não estava confiado só a homens. Sim, confiada a homens. Mas homens que seriam dirigidos, sustentados, fortalecidos, guiados pelo Espírito Santo. Então a confiança não estava nos homens, porque eles não iam fazer esta obra na força do próprio braço, na sua própria capacidade, mas na dependência do Espírito Santo. Por isso ele descansou e a obra tem vindo, tem sido feita e tem chegado até nós, tem chegado até você. E o mesmo Deus que capacitou aqueles homens é que me capacita e te capacita ainda hoje para sermos discípulos e fazermos discípulos, para um dia completarmos a grande obra que o Senhor veio para realizar por mim, por você e por todos nós. Você pode pensar assim, mas às vezes a incredulidade em mim havia nesses homens também. Às vezes eu sou meio duro de coração, havia também nesses homens. Mas o importante, e que Deus quer encontrar em nós, em mim e você, é o que está escrito no versículo, a partir do versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem. Aqueles, estava falando para eles. Vocês creem, os sinais vão acompanhar vocês. Em meu nome, expelirão demônios, vocês. Falarão em nova língua, vocês falarão. Vocês pegarão em serpente. E se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E Jesus disse, como disse lá em Mateus 28, 20, eu estou convosco. Isso foi o suficiente para que esses homens aceitassem o desafio. Não é fácil, mas Ele estará conosco todos os dias. E por isso eles caminharam nessa vitória. Aceita o desafio para caminhar com o Senhor. Aceita o desafio de ser discípulo e fazer discípulo. Há muitas vidas que precisam ser salvas, ganhas. Jesus está conosco. Ele diz que estará conosco todos os dias. Por isso hoje Ele está conosco, amanhã Ele vai estar conosco, todos os dias Ele vai estar conosco. Eu tenho falado às vezes lá no trabalho, né, no centro de recuperação ali, comunidade terapêutica Molive, e aí eu sou recuperada, outubro vai fazer 42 anos. Eu não tenho fé de que um outro chega lá agora nesse dia. É o mesmo Deus que pode fazer na vida de qualquer um que chega lá, por pior que esteja, vai fazer na minha. Fez na minha. Eu às vezes não gosto de contar muito do passado, não. O senhor, pastor, o senhor, tão calmo, tão coisa, tão... É Deus. Foi Deus, é Deus e será Deus sempre. Nós vamos caminhar nessa. E aí vamos fazendo discípulo. Eu estou compartilhando algumas experiências, porque esses dias alguém também falou alguma palavra que eu compartilhei com ele. Aí eu fui contando quantas de minhas ovelhas que são pastores. 16 ovelhas da igreja. Contei, você também viu
Valci Sonia. Contei Val também. Contei a pastora Vera, do pastor Eduardo. A Vera também um pouquinho aqui, também tivemos pastoreando junto. 16. Aí quando eu fui falar de moço que passou pela casa de recuperação, no tempo que eu estive lá, que hoje são pastores, 20. Fazendo o quê? Qual é o método? Qual é o segredo? Qual é a receita? Andar nisso, na confiança em Deus, crendo, andar naquilo que a Jares compartilhou conosco, falar sempre para a minha alma, bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize a minha alma, ó Celso, ao Senhor, e não se esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Aí eu começo a lembrar lá atrás de um benefício. Quando ninguém conseguia fazer nada por mim, aos 30 anos, quando eu vim para Maringá, mais para morrer longe da família, do que ter uma esperança de que pudesse ser livre das drogas e da vida que eu levava. Aí eu não esqueço daquele benefício. Aí eu não vou esquecendo de outros benefícios. Aí eu não vou esquecendo de outros benefícios. E nesse tempo todo, são tantos benefícios, que é isso que eu vou compartilhando com os que estão chegando, para poder um dia experimentar ele mesmo, daquilo que Deus tem para nossas vidas. Abre a tua Bíblia lá em João, no capítulo 4. Agora eu vou começar a pregar. João, capítulo 4. Versículo 5. Jesus estava passando por Samaria. No versículo 5 diz assim: chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada de Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó, o poço, um poço. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta, que é ao meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimento. Então lhe disse a mulher samaritana: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com que atirar, e o poço é fundo. Ela estava falando da água natural. Onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água, está falando da água do poço, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher
já falou para Jesus: dá-me dessa água para que eu não precise mais vir aqui beber. Ela estava falando ainda de uma água natural. E Jesus, então, falou para ela: vai lá chamar o seu marido. E ela disse: eu não tenho marido. Jesus replicou-lhe: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Quando Jesus fala isso, ela diz assim: Senhor, vejo que tu és profeta. Vejo que tu és profeta. Então ela via Jesus como profeta, aquele que sabe tudo da vida dela e tudo, ela encontra Jesus da primeira vez, Jesus já sabe tudo da vida dela. E ela perguntou para Jesus onde deveria se adorar. Nossos pais diziam que tinha que adorar em Jerusalém, não, e ela queria saber qual o lugar onde deveria adorar. E Jesus disse para ela: vem a hora, e já chegou, no versículo 23, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu falo para os moços lá na chácara que não há um lugar para adoração. Já vê, nós adoramos lá no Cabo da Enxada, Carpino, ou lá na Horta, ou outro lugar. Pode adorar lavando o banheiro, pode adorar, não tem um lugar, porque ele é espírito. Importa que os seus adoradores adorem espírito e verdade. Por isso não há, meu irmão, minha irmã, não há nenhuma justificativa para nós, para que não tenhamos momentos de adoração ao Senhor. Porque podemos adorar o Senhor em qualquer lugar, em qualquer hora. Ele está muito pronto para receber a nossa adoração. E Jesus disse isso para ela. E ela diz assim: eu sei que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. Naquele momento, esta mulher que esperava o Messias, ela tinha expectativa de um dia o Messias vir. E ela estava falando com o Messias. E Jesus se revela para ela e fala assim: sou eu mesmo. Sou eu que falo contigo. Aqui na beira do poço, só nós dois. Os samaritanos não se dão com os judeus. Eu sou judeu, mas a barreira aqui cai. E eu estou te dando a oportunidade de saber que você está diante do Messias, o esperado. Mesmo quando eu estava lendo, meditando nesse texto, eu falei: eu vou falar na igreja, compartilhar com você, e vou compartilhar. Quando Jesus disse que estará conosco, está conosco, todos os dias, isso precisa cair muito forte em nosso coração. Porque todo momento nós temos Jesus. Temos Jesus. E precisamos ter vida abundante, experimentar de alegria, de paz. Porque ao nosso redor as coisas poderão não estar muito favorável, mas Jesus está conosco. Jesus está conosco. Jesus está conosco. E aquilo que não está
favoráveis. Ele pode fazer ficar favorável. Aquilo que não está de acordo para nossas vidas, Ele pode fazer estar de acordo. Ele está conosco. Era isso que Deus estava revelando para esta mulher. Jesus. E quando Ele fala isso, os discípulos vêm e perguntam para Ele, né? Não quis perguntar, mas falaram para Ele mesmo. Que perguntas? Ou porque Ele fala com ela. Aí o versículo 28 diz: quanto à mulher, deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse àqueles homens: vinde comigo e vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Será este, porventura, o Cristo? Saíram, pois, da cidade e vieram ter com Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Uma mulher menos provável, uma mulher incapacitada, mas por causa do seu encontro com Jesus, ela creu. E Jesus, a palavra de Deus nos diz, quem crê em mim, lá em João 7,38, quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E a Bíblia fala, ele falava isso a respeito do Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo. Eu tenho o Espírito Santo. Nós temos o Espírito Santo. Dentro de nós, se nós crermos, como diz as Escrituras, do meu e do teu interior, vai fluir rios de água viva. Foi isso que tomou o coração desta mulher. E quando ela vai falar para aqueles homens, era uma simples mulher, ainda era. Mas agora do seu interior está fluindo rios de água viva. Aqueles homens não foram impactados por aquilo que aquela mulher falava. Somente não foram impactados pelo testemunho de vida desta mulher. Elas foram impactadas pelo Espírito Santo, que já estava habitando no coração dela, pelo rios de água viva que fluía. O Espírito Santo que convence do pecado, da justiça e do juízo. Foi isso que ela deixou fluir para a vida daqueles homens. E aqueles homens, então, vieram até Jesus. Versículo 31 diz: neste ínterim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: mestre, come. Lembra que eles foram buscar a comida? Eles chegaram e falaram: olha aqui a comida, marmitex. A comida, come. Jesus lhes disse: uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Aos discípulos disseram assim: porventura será que terá alguém trazido o que comer? Disse-lhe Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que me alimenta é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Assim como a mulher largou o cântaro, que era a vasilha, que ela foi buscar água, e foi falar de Jesus para aqueles homens, ela não estava mais dando importância para o cântaro. Tinha valor, mas vai ficar de lado. A água que ela foi buscar, agora tinha algo mais importante na vida dela, acontecendo na vida dela, e que ela ainda ia fazer ainda, muito mais importante. Jesus teve fome, sim. Era meio-dia, talvez aqui já era meio-dia aí. E meio-dia, 1h da tarde, tudo, ele estava com fome. Mas ele precisava fazer a vontade do Pai. Ele deixa de lado
Comida, eu penso que ele até comeu depois, mas naquele momento ele queria estar fazendo a vontade do Pai. A vontade do Pai. Versículo 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles. E ficou ali 2 dias. Homens sedentos, homens precisando, homens, aqui fala homens, né? Mas mulheres, todas ali daquela cidade precisando. E essa mulher samaritana, ela vai lá e tudo, e através dela esses homens e mulheres ali, todos daquela cidade, são impactados. Versículo 41 diz assim: muitos outros, presta bem atenção aqui. Versículo 39 diz: muitos samaritanos. Aí do versículo 41 diz: muitos outros. Gente, eram muitos e mais muitos. E aqui, muitos outros creram nele por causa da sua palavra. Creram em Jesus por causa da sua palavra. E diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. Meus irmãos, isso é tremendo. Porque ele veio para, não é para ser profeta. Ele veio para ser o Salvador do mundo. A mulher usada por Deus, cheia do Espírito Santo, chegou até o ponto de mostrar para aqueles homens, que havia um que era o profeta, que era o Messias. É o enviado. Mas agora, aqueles homens, por aquilo que Jesus disse para eles, para aquilo que eles ouviram de Jesus, eles disseram: temos ouvido, mas não fica só no ouvir. Nós sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo. A igreja precisa saber disso hoje. Jesus, ele não é aquele que liberta, cura, que faz milagre, que supre. Ele é o Salvador do mundo. Esse mundo que está um caos, ele é o Salvador do mundo. Ele é o Salvador do mundo. Porque quando ele morreu na cruz do Calvário, ele veio para salvar a humanidade. Não serão todos que serão salvos por uma questão de rejeitar, de recusar. Mas ele veio para salvar todos. Veio para salvar todos. E esses homens aqui entendem isto. Ai, ai, ai. Vou tomar talvez uns 10 a 15 minutinhos seu. Abra a sua Bíblia em Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Eu fico falando que vou tomar mais uns minutinhos seu, né? Minutinho nem é teu, nem é meu, nem nosso. O tempo é de Deus, que Ele nos concede. Para você que está aí, na sua casa aí, dá mais um minutinho aí. Que tem algo aqui que Deus ainda quer continuar, vai continuar falando no nosso coração. Versículo 25, Marcos 5, versículo 25. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer à mão de vários médicos.
tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Minhas irmãs, meus irmãos, esse texto é um texto que você já leu muitas vezes, já ouviu mensagens sobre ele. Eu já preguei diversas vezes sobre esse texto. Mas tem algo que Deus tem me mostrado nesse tempo, nesses dias. Nós vemos aqui uma mulher que sofria 12 anos de uma doença incurável. E ela passou na mão de vários médicos. A Bíblia fala assim: padeceu na mão de vários médicos. Isso aqui já se diz que era de uma menstruação incontrolável. Vocês imaginam o que é essa mulher passar na mão de vários médicos? Quando fala padeceu, é porque ela tinha que ir na mão de vários médicos, gastar todo o dinheiro que tinha, e de repente ela não via a cura. Como é que era a situação dessa mulher? Não tem jeito para mim. Não tem jeito. E além de tudo, por causa da lei judaica, condenava ela como era uma mulher impura, que ela não podia estar no meio dos outros por causa do... Que vida! Mas a Bíblia nos diz que nesse momento, quando ela estava vivendo essa situação, ela ouviu a fama de Jesus. E entre algumas coisas que possam ter falado para ela da fama de Jesus, é que Jesus curava todo tipo de enfermidade. Lançaram uma semente de esperança no coração daquela mulher. Olha, está aqui na nossa região um Jesus que ele está curando todo tipo de enfermidade. Cego de nascença, paralítico de nascença, surdo de... todo tipo de enfermidade. Quem falou para esta mulher? A Bíblia não fala, não diz quem falou. Certa mulher. Não menciona nem o nome de quem falou para esta mulher e nem quem era esta mulher. Mas aqui está uma mulher que se enche de esperança. E quando ela enche de esperança e com perspectiva de ser curada, ela libera uma palavra. Ela diz assim para si mesma: se eu apenas lhe tocar as vestes, e presta atenção, qual é a palavra, a semente que ela lança? Ficarei curada. Ficarei curada. Eu e você, nós como igreja hoje, precisamos abrir nossos lábios para liberar palavra de vitória. Não é aquela questão do poder da mente, da palavra. Não, não. É palavra de fé do Deus que pode todas as coisas. Aquele que tem Jesus, aquele que Jesus está junto, aquele que crê que Jesus pode fazer todas as coisas. Liberar a palavra. Essa mulher ela quer ser curada se ela crê e o coração, a Bíblia diz que a boca fala daquilo que está cheio o coração. Ela estava cheia de fé. E ela não falou assim: eu vou lá, se eu conseguir tocar nas vestes de Jesus, se for da vontade dele, se alguém não me apedrejar até eu chegar lá, por eu ser,
entre aspas, imunda, aí eu vou conseguir. Não. Ela libera uma palavra, ela lança uma semente para aquilo que ela queria colher. A palavra está dentro de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra está dentro de nós, na nossa boca e vinda do nosso coração. E nós precisamos aprender a lançar semente de vitória. Jeremias 29:11. Eu é que sei o pensamento que tem ao vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de bem e não de mal, para te dar o fim que desejais. Meu irmão, que Deus tremendo. Eu ia vir mais empolgado, eu estou com um probleminha aqui no meu pé direito, talvez terça-feira eu vou ter que passar por uma cirurgia, né? Mas eu queria estar tão aqui, mais solto, por isso até pedi o Pedro, né, para poder trazer o público daqui para baixo, porque eu queria estar ali em cima, e queria que aquela câmera que vai me acompanhando também, para mim expressar também o entusiasmo, a alegria que está no meu coração, depois que essa palavra caiu no meu espírito. Eu tenho poder, você tem poder, nós temos poder de lançar semente para aquilo que nós desejamos. Qual é o fim que você deseja? Jesus disse, o Senhor disse, o pensamento que eu tenho a vosso respeito é de bem e não de mal. Quando vier o mal, não é isso que Deus tem para mim. No plano de Deus, para mim, não é de mal. É de bem. E eu preciso falar para o Senhor. Preciso lançar a semente daquilo que eu desejo. Daquilo que eu desejo. Eu sou hoje pastor, casado, e tudo, porque 1980, 80, né? Ali no meu tratamento. Eu sou hoje, colho hoje, semente que eu lancei lá. Eu não quero ser aquilo que eu era. Não quero, Senhor. Eu quero um dia, quero. E lancei semente. Eu vou falar aqui, talvez um poucos aqui que não me ouviu ainda. Meus 8 irmãos foram salvos. Meu pai e minha mãe já faleceram também salvos. Porque um dia eu ouvi lá numa ministração lá, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Atos 16 fala isso. Eu assim, incrédulo, com dureza de coração, como foi os discípulos aqui, falei, crê no Senhor. Veio para mim assim direto. Crê, Celso, no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Pronto. Queria nem saber como é que meus irmãos estavam lá também. Eles não eram envolvidos com droga como eu fui, mas era tudo ovelha negra, porque era tudo pretinho igual eu. Lá não tinha ovelha negra. Eu é que descambei mais um pouco. Mas todos eles lá envolvidos com coisa. Eu falei, eu quero ver meus irmãos salvos. Crê no Senhor Jesus Cristo, Celso, e será salvo tu e a tua casa. Pronto. Eu era solteiro, a minha casa era eles. Envolvido com pagode, envolvido com uma coisa, mais uma coisa e outra lá, humanamente falando. Ele não. Eu é que vou ser salvo porque eu tinha um problema. Ele não tem problema. E como eu comecei a orar por eles. E daqui a pouco cada um deles foram vindo. O penúltimo que veio foi o João Batista, que trabalhou, foi membro aqui, diácono aqui nessa igreja. Chegou aqui com 42 quilos. Aí eu ia lá viajando no Rio, direto, carona para ele vir. Não vou, não quero não. E coisa até que ele chegou no fundo do poço. Aí um dia minha mãe lá falou, Celso Batista, João está aqui desse jeito. Põe ele aí no telefone. Pôs ele no telefone. Eu falei, João, você não quer vir? Olha, irmão,
diversas viagens que eu fiz para o Rio, de férias. E vaga no carro para ele vir também. Ele viu uma porção de alguns moços que vieram do Rio para cá, que recuperaram, voltaram para o mesmo lugar. Ele conhecia Mariano, Júnior, Parquinhos e outros lá. E ele não queria, e eu orando, e orando. Mas um dia ele falou lá no telefone, eu ligando para ele e tal. Minha mãe fala, põe ele aí no telefone, mãe. Tinha chegado de manhã já, mesmo mais da tarde, eu liguei, já tinha passado a bebedeira. Põe aí no telefone. Aí eu falei, ô João, você não quer vir? Não? Eu vou. Eu desliguei o telefone. Eu tinha jejuado, Sonia, Valci, lembra disso, Léo e Simone? 40 dias. Pão e água. Por ele. Porque eu vi que ele estava indo direto lá. Falei, meu irmão, indo, eu tenho uma promessa de Deus, né? Foi a primeira vez, não sei se vai haver alguma outra vez, não. Mas eu falei, eu vou fazer um jejum por ele. E aí busquei Deus, tal, a direção que Deus deu, pão e água. 40 dias. Passava mel no pão e tudo, por causa do açúcar que precisava. Passava manteiga por causa da gordura. Procurei uma nutricionista. A nutricionista me deu uma orientação e tudo. Tal. Aquela que casou com o Wilson Vilela, né? Aí era a vizinha lá da minha casa, falou, você deve fazer assim. E eu entrei assim, né? Mas se o senhor sentir alguma coisa, e eu fui entrando, meu irmão, depois dos 10 dias, não sentia mais nada, sentia era o corpo mais leve e tudo. E coisa. O jejum terminou no domingo. Terça-feira eu liguei para ele. Foi quando a minha mãe ligou e eu falei com ele. Aí eu, vou embora lá. No outro dia saiu ele, pastor Aristeu me emprestou o carro. Meus pneus do meu carro não estavam muito bons, fui falar com ele. Ele falou, vai Celso, vai com o meu carro e tudo lá. Fui lá e trouxe o João. O João viveu aqui 19 anos, firme no Senhor, faleceu aos 72 anos, liberto da bebida, de tudo, de droga e tudo. Está com o Senhor na glória, quando um dia eu vou lá abraçá-lo. A última era minha irmã, estava cantando sambinha, daquele cantor de pagode lá, Belo. Estava cantando a música lá do Janés, lá que ele entra na minha casa, entra na minha vida. Ela lá na cozinha, cantando, fazendo comidinha para mim. Eu estava de viagem lá no Rio. E ela falou, entra na minha casa, e lá, e tudo, né? E cantando, e tudo. Eu falei, Senhor, eu tomo esta palavra que ela está lançando. Entra na minha casa, entra na minha vida, sara minhas feridas, me ensina a ter santidade. Eu falei, eu tomo esta palavra que ela está lançando no natural, até cantando. Mas eu estou intercedendo por ela. E eu lanço no mundo do Espírito. 2 domingos depois, o Rafael, que é o filho dela, já frequentando uma igreja, falou, tio, ora aí, porque a minha mãe agora aceitou o convite de ir para a igreja. Aí ela foi na escola dominical. Ele voltou todo alegre, porque ela disse que gostou. No outro domingo ela aceitou Jesus. E hoje ainda está lá com 77 anos, fez agora dia 15 de abril, salva, só esperando a hora que Jesus vai buscá-la. Ser e fazer discípulos. É confiar que esse Deus que te chama, Ele quer que te capacita. Você talvez não vai ter que andar tanto dentro de um método, como é isso, como é difícil. Eu vou falar para você, como é difícil fazer discípulo. Fazer discípulo desse jeito, tal, discipular alguém. Eu já fiz e faço também, coisa lá. Mas quando eu transmito Jesus, e Jesus, aí, imagine quantos discípulos aquela mulher samaritana não fez. É para isso que Ele te chamou, é para isso que Ele me chamou, e é para isso que Ele tem nos chamado. Vou ficar em pé para nós orar. Um dia o apóstolo Paulo, lá em 3 João, versículo 4, ele diz assim,
eu não tenho maior alegria do que essa. A de saber que os meus filhos andam na verdade. Quando essa palavra caiu no meu coração, eu falei, ei, eu estou mais alegre do que João, então. Porque a minha alegria não é só de saber que meus filhos andam na verdade, mas é saber que os meus filhos andam na verdade, vivem a verdade. E isso é comprovado também com os meus olhos. E aí eu não tenho maior alegria do que essa. Esta é a minha alegria. Eu quero declarar sobre a tua vida nesta manhã que você é um dos, não meus filhos, mas filhos do Senhor, que vai andar nesta verdade de ser discípulo, fazer discípulo, e vai lançar semente daquilo que você quer colher. Lá na frente você vai colher para o nome do Senhor continuar sendo glorificado.